Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Se também é apaixonado por telenovelas e tudo que envolve o universo teledramatúrgico, aqui é o seu lugar. Aproveite e já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje estou estreando outro quadro novo. Este mês de fevereiro virá com muitos quadros novos e é um quadro eu já queria estrear há muito tempo, acho que desde o início do canal, onde eu vou relembrar os vilões interpretados por determinados atores e atrizes. Porque a gente tem aí muitos atores e atrizes que fizeram mais vilões na carreira do que qualquer outra coisa. E mesmo quando não fizeram tantos vilões assim, os vilões combinam muito mais com eles do que os papéis de mocinhos, vocês não acham? Então, a gente tem uma galeria aí de atores que a gente ama quando interpreta vilões. E hoje eu queria estrear com um homem, um ator que eu adoro, que é um super ator e que já fez muito vilão, gente. Então, daqui a pouquinho depois da vinheta, eu vou relembrar com vocês os vilões feitos pelo ator Erson Capri. Erson Capri estreou na televisão na novela Vila do Arco da TV Tupi em 1975, na pele do Dr. Cícero Costa. De lá para cá, foram mais de 50 participações em novelas, séries, minisséries e outros formatos. Excelente ator, Erson sempre defende seus personagens com competência e muito carisma, mas principalmente interpreta um vilão como ninguém, e sua galeria de vilões é bem extensa. Vamos relembrar então esses personagens que nós amamos odiar nesse novo quadro do canal. Começando por esse sempre bom, às vezes nem tão bom, nesse caso aqui sempre muito mal, Erson Capri. O primeiro vilão do Erson Capri, de que eu tenho notícia, pelo menos que eu conferi ali nas minhas pesquisas, foi o Honório, de um teleromance chamado O Vento do Mar Aberto, exibido pela TV Cultura em 1981. A TV Cultura, nessa época, ela fazia teledramaturgia e era uma série intitulada Teleromance. Então, houve vários teleromances ali entre os anos de 1981 e 1982 na TV Cultura, e o Erson Capri participou de vários deles. Esse, que durou do dia 6 ao dia 31 de julho de 1981, era uma história onde o personagem do Erson, o Honório, após cumprir pena em um presídio, tinha a sua vida como foco de interesse de uma jornalista, e contando a sua história para ela, ele recordava a época em que cometeu o crime que o levou para a cadeia. O Honório providenciou a morte de Camila, com quem ele tinha uma relação amorosa e violenta, e a morte da moça, ela foi provocada pelo Honório através de um cavalo. Ela foi pisoteada até a morte por um cavalo. Tudo vindo da cabeça criminosa e assassina deste personagem chamado Honório, que foi o primeiro vilão da galeria do Erson Capri. Depois, em 1984, na novela Partido Alto da Rede Globo, escrita pelo Agnaldo Silva com a Glória Pérez, o Erson interpretou o personagem Sérgio. Um homem bonito, esportista e mulherengo, empresário bem-sucedido, mas de caráter duvidoso, para quem o dinheiro era o que mais importava. No trabalho seguinte, como vilão, ele interpretou Antônio Barjal na novela Olho por Olho da Manchete, em 1988. O Barjal era um todo-poderoso de um grupo empresarial, um homem mafioso, influente, poderoso, portanto extremamente perigoso, que acabava se envolvendo com política, o que o tornava ainda mais perigoso na história. Em 1990, nós vimos o Erson Capri na pele do Carlos, um homem que era traído pela sua mulher, um grande corno, na novela Riacho Doce, do Agnaldo Silva, baseada na obra de José Lins do Rego, uma minissérie lindíssima, uma trágica história de amor, onde ele é um homem de negócios que chega até a ilha paradisíaca, né, de Fernando de Noronha, com alguns amigos para explorar a região. E ele traz a sua esposa, Eduarda, feita pela Vera Fischer, que é uma mulher meio depressiva, meio melancólica, com um casamento podre, né? Porque ele não é um homem bacana, ele é um homem meio escroto,
E, claro, eu às vezes fico na dúvida, será que o Carlos era realmente um vilão? Só um corno mesmo, tinha toda a razão de ficar revoltadíssimo com os chifres. Mas não, ele não era flor que se cheirasse, e a Eduarda, ela não chifrou o marido à toa, né? Então, o Carlos não era uma pessoa legal, e eu considero sim ele um vilão. E a personagem seguinte do Erson em uma minissérie também foi um grandíssimo vilão, talvez o mais cruel, ou um dos mais cruéis da sua carreira, na minissérie Teresa Batista, de 1992, baseada na obra de Jorge Amado. Ele vivia o Capitão Justo. Esse capitão, gente, era o próprio demônio. Ele era poderosíssimo, extremamente violento e colecionava meninas. Foi aí o grande algoz da heroína da história, né, a Teresa Batista, que foi muito maltratada e, por vezes, violentada por ele. Ela é vendida para esse homem pelos tios, né? E a trama conta a história sofridíssima da Teresa Batista, e o grande sofrimento dela começa, né, através desse homem que se adona dela, compra ela para fazer somente atrocidades com a coitada. Eu não consegui ainda assistir essa minissérie completa, mas vendo trechos, na época mesmo ainda criança, vendo teasers do comercial da história, o meu estômago embrulhava, eu ficava assim apavorado com o Arson Capri nessa minissérie. E ele foi tão bem nesse personagem que no ano seguinte ele acabou ganhando um personagem muito parecido, talvez um pouco menos cruel, porque aí a gente tá falando de uma novela das 9. Aí os vilões precisam maneirar um pouco na maldade, os autores precisam maneirar um pouco também no que vai escrever de maldade para o seu vilão, mas ele fez o Teodoro, né? Coronel Teodoro, de Renascer, novela do Benedito Rui Barbosa de 1993, que foi o grande rival do herói da trama, o José Inocêncio. Então ele era assim podre com as mulheres, tratava a esposa dele super mal, chamando de dona patroa, como se fosse empregada doméstica dele, assediava a empregada Joana, feita pela Teresa Seiblitz. Ele era bem escrotão, sem contar nas diversas vezes que ele tentava matar, emboscar o José Inocêncio. Então, o Teodoro também foi um personagem de muito sucesso em Renascer e tá aí entre os personagens inesquecíveis do Erson Capri, dos vilões inesquecíveis dele. 3 anos depois, em 1996, ele volta como vilão em uma novela das 6, Anjo de Mim, do Walter Negrão, para viver o Marco Monte Rei novamente, o grande rival do mocinho da trama feito pelo Tony Ramos. Em 1999, ele retorna em uma trama do Walter Negrão novamente, só que dessa vez no horário das 7, para viver o empresário Arthur Junqueira, também o vilão, né, que é o grande rival do herói da história feito pelo Edson Celulari. Essa novela é Vila Madalena. Aí ele dá um tempinho, faz personagens bacanas até 2006, em Cobras e Lagartos, onde ele vai viver um mau caráter otaviano. Nessa novela do João Emanuel Carneiro, ele é pai do grande vilão da história, o Estevão, feito pelo Henri Castelli, que tem a quem puxar o mau caratismo. Ele é casado com a Celina, feita pela Ângela Vieira, mas é amante da Milu, vivida pela Marília Pera. E juntamente com o Estevão e a Leona, a outra grande vilã da trama, ele planeja a morte dos milionários da história para ficar com uma parte do dinheiro, né? O Omar, feito pelo Francisco Cuoco, a Henriqueta, vivida pela Cássia Kiss, e o Luciano, interpretado pelo Carmo Dalla Vecchia. Em 2011, o Erson volta mais uma vez com um super vilão na novela das 9, Insensato Coração, do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares, interpretando o Horácio Cortez, um banqueiro que finge ser um homem acima de qualquer suspeita, um pai de família, um homem com um casamento feliz, mas ele é terrível. Ele acaba planejando, né, e executando a morte da própria esposa. Um amor de pessoa que acaba descobrindo as falcatruas do marido e é vítima dele quando ele manda mexer no carro dela para que ela sofra um acidente, além de diversos outros crimes e atrocidades que ele comete na história. Um ótimo personagem também do Erson em Insensato Coração. Aí, em 2015, o Erson volta em mais uma novela do Gilberto Braga com o Ricardo Linhares e o João Ximenes Braga, que é Babilônia. Dessa vez, infelizmente, um grande flop. A novela que foi ao ar lá em 2015 deu ao Erson o vilão Otávio, um empresário que a princípio era aliado de Beatriz, a grande vilã da história, mas que fazia jogo duplo. Ele era obcecado por ela na história,
tanto que fez chantagem para que elas casassem com ele, os dois acabam se casando, ela cede a essa chantagem, só que a Beatriz também não era flor que se cheirasse e não conseguia ficar sem um macho diferente a cada noite, a cada semana. Então ela continuou se envolvendo com vários homens, entre eles o Murilo, vivido pelo Bruno Galhaço, acaba se tornando amante dela. Ele, louco de ciúmes, obcecado de ciúmes, descobre essa traição e acaba se tornando o grande assassino do mistério Quem Matou de Babilônia, né? No caso foi Quem Matou Murilo. Ele morre sendo atacado por um picador de gelo em uma festa e quem mata é o Otávio. Uma das mortes, uma das resoluções e revelações de um Quem Matou de novela mais sem graça e sem clímax, e sem ápice, e sem catarse que eu já vi na minha vida. Mas também era uma coisa que ficava difícil porque a novela já não era boa, as pessoas já não assistiam, os autores já estavam cansados de tentar fazer alguma coisa para chamar atenção. Então acho que eles só fizeram o Quem Matou e colocou ali qualquer um como assassino, porque não teve graça nenhuma, gente. Acho que esse personagem também nem era tão importante na história. Eu lembro que ele entrou bem depois do início, eu vi o começo da história, depois parei, nem sabia da existência desse personagem, porque eu não tinha visto ele no começo da trama, né? Então, assim, foi um personagem que passou em brancas nuvens, mas também um vilão, né? Um vilão de Gilberto Braga. Então, um grande vilão e assassino, detentor do mistério Quem Matou. E para fechar essa lista, né? Completando aqui 12 vilões na carreira de Erson Capri. Esse aqui, olha, fechou com chave de ouro, pelo menos até o momento, porque a gente não sabe se o Erson ainda vai vir com um grande vilão em alguma nova novela ou minissérie, mas o Aziz Abdallah, de Órfãos da Terra, exibida em 2019, escritas por Duca Rachid e Thelma Guedes, foi também um vilão daqueles, apesar de ser um vilão de novela das 6, ele era tenebroso, ele era um sheik árabe. Então você imagina um sheik árabe com o poder que tem nas mãos, ainda mais sendo um homem milionário, cheio de mulheres, assim, o machismo, a maldade, tudo atinge um ápice que eu sou incapaz de imaginar. E ele fez muito bem, ele encarnou maravilhosamente esse personagem, ele tinha até um charme, mas ele era muito ruim, gente, ele era muito maldoso. Ele queria casar com a mocinha da história, e a mocinha foge, ele começa a perseguir essa menina, né, inferniza a vida dessa menina, sem falar na vida de uma das esposas dele, porque ele é casado com mais de uma mulher, só que a principal ali que a gente vê e conhece na história é a Soraya, feita pela Letícia Sabatella, uma mulher linda, infeliz, que é apaixonada por um outro homem, se entrega a esse outro homem e é flagrada pelo marido carrasco e é assassinada numa das cenas mais fortes, eu acho que impactantes, principalmente para uma novela das 6. Eu acho que já seria muito impactante uma cena dessas em qualquer outro horário, né? Até numa minissérie às 11 da noite. Mas foi uma novela das 6 e foi muito forte, muito triste, mas mostrando, né, a dura realidade da vida desse povo, né, que vive essa cultura. Enfim, eles têm carta branca para matar as esposas adúlteras. É muito triste. Mas foi uma participação especial linda da Letícia Spiller e também uma participação especial do Erson Capri, porque ele é assassinado logo no primeiro mês da novela, se eu não me engano. E assim, é maravilhoso ver ele sendo assassinado, porque aquele homem era tão maldito que ia ser muito difícil aguentar 6, 7 meses de novela vendo ele fazer tanta maldade, porque ele parecia assim inalcançável, inatingível. Parecia que ninguém poderia fazer nada contra ele, né? Mas ele acaba sendo morto e aí cria-se também o Quem Matou Aziz em Órfãos da Terra. E sim, a revelação desse Quem Matou é muito mais legal do que a revelação de Babilônia. E esse foi o vídeo de hoje, gente, relembrando os vilões na carreira de Erson Capri, esse ator tão querido que a gente ama fazendo vilão, fazendo mocinho. Eu particularmente gosto muito dele fazendo mocinho, porque ele é tão real fazendo vilão que ele é assustador. Então eu prefiro ele fazendo papéis de bonzinhos, mas ele combina muito com vilões, ele tem uma cara de mal, assim. E ele estreou o nosso quadro, Os Vilões de cada ator e cada atriz. Eu vou trazer outros aqui. Vai surgir gente muito legal nesse quadro. Como eu sei que vocês gostam de falar e relembrar vilões, estamos aqui para relembrá-los neste novo quadro. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha. Não deixa de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!